a gente pode chegar à seguinte conclusão, né? A gente tem 3 possibilidades, certo? De soluções de um sistema linear. Ele pode ser um sistema impossível, e aí, nesse caso, ele não tem solução. Um sistema possível determinado, e aí ele tem uma única solução. Ou um sistema possível indeterminado, e aí ele tem infinitas soluções. Para a gente entender cada caso, né, vamos só resumir o que a gente pode concluir a partir dos exemplos que a gente fez. Então, por exemplo, para o sistema não possuir solução, ele tem que ter uma equação que a gente fala que é uma equação impossível, certo? Que seria uma equação que está correspondendo a uma linha da matriz nas quais as entradas são todas zero daquela linha, exceto a última, que é um número diferente de zero. Por que essa equação é uma equação impossível? Porque, no final das contas, eu ficaria 0 vezes uma incógnita, mais 0 vezes outra incógnita, mais 0 vezes outra incógnita, e assim por diante, que no final das contas dá 0, igual a um número diferente de 0. Mas 0 é diferente, certo? De um número diferente de 0. Então, no final das contas, nunca vou conseguir satisfazer essa equação e, portanto, o sistema não vai ter solução. Então, por exemplo, uma matriz aumentada aqui de um sistema linear que não vai ter solução seria essa, certo? A segunda linha tem as duas primeiras entradas zero e a última entrada diferente de zero. Então, ela está correspondendo à equação impossível, zero igual a menos 2. Então, eu sei que esse sistema linear associado a essa matriz não vai ter solução. Aqui eu teria uma matriz, por exemplo, né, com 3 incógnitas e 3 equações, que também é impossível. Por quê? A última linha fala para a gente que 0 tem que ser igual a 8 para esse sistema ser satisfeito. Como isso é impossível, então esse sistema associado a essa outra matriz também não tem solução. O sistema possível determinado, né, que é o caso que a gente tem uma única solução, quando que ele vai acontecer? Quando a gente não tem equações impossíveis, então a gente não chega numa linha absurda daquela que todas as entradas são zeros, exceto a última, que é diferente de zero, e a gente tem a mesma quantidade de equações diferentes de zero igual a zero do que de incógnitas. Porque se eu tiver uma equação do tipo zero igual a zero, na verdade ela não está acrescentando nada para a gente. Então, se eu tiver 2 incógnitas, eu tenho que ter 2 equações diferentes de zero igual a zero. Se eu tiver 3 incógnitas, eu tenho que ter 3 equações diferentes de zero igual a zero. Por exemplo, né, qual seria a cara de uma matriz aumentada de um sistema linear que tem uma única solução? Um caso dele seria esse daqui, certo? Então, basicamente, eu não tenho uma linha impossível, eu não tenho uma linha composta de 0, 0 e alguma coisa diferente de 0. E, na verdade, eu tenho 2 equações válidas, né? Porque a primeira equação seria 4x igual a 8 e a segunda 7y igual a 0. Então, no final das contas, eu não tenho nenhuma equação do tipo 0 sobre 0. Com certeza, esse sistema tem uma única solução. Um exemplo de um sistema com 3 equações e 3 incógnitas que vai ter uma única solução seria esse daqui, certo? Então, no final das contas, né? Então, no final das contas, nenhuma das linhas é composta toda de zeros e eu não tenho nenhuma linha impossível, certo? Não tenho 0, 0, 0, alguma coisa diferente de 0. Então, no final das contas, o sistema linear associado a essa matriz, com certeza vai ter uma única solução. Só uma coisa, certo, gente? Só para lembrar aqui que uma equação do tipo 0 igual a 0, ela é obtida quando eu tenho uma linha toda de zero, certo? Então, aqui, por exemplo, nesses 2 exemplos, eu não tenho nenhuma equação do tipo 0 igual a 0, porque não tem nenhuma linha composta só de zeros. E o caso da gente ter infinitas soluções seria o caso que a gente não tem equação impossível, então não tem nenhuma linha daquela forma 0, 0, 0, 0, alguma coisa diferente de 0. E eu tenho menos equações diferentes de 0 igual a 0 do que incógnitas. Então, no final das contas, né, a gente vai ter menos equações válidas do que incógnitas, e aí, no caso, a gente vai ter infinitas soluções, porque alguma das incógnitas a gente vai chamar de algum nome arbitrário, e as outras incógnitas vão depender desse valor que eu vou atribuir a essa variável. Então, um exemplo, por exemplo, de matriz aumentada de um sistema, que seria um sistema possível indeterminado, seria esse daqui, certo? Então, eu tenho uma equação válida que seria responsável, que seria
associada à primeira linha, que seria o 2x mais 3y igual a 7, mas a segunda linha é do tipo 0 igual a 0. Então, eu só tenho uma equação aqui, né, que realmente está dando informação relevante. Só que a gente tem uma equação que está dando informação relevante e duas incógnitas. Então, eu tenho menos equações diferentes de 0 igual a 0 do que incógnitas. Então, com certeza aqui eu vou ter infinitas soluções. Como é que eu faço para obter as infinitas soluções desse sistema linear? Então, o que eu vou fazer é, se a gente circular, de novo, a primeira entrada é diferente de 0 da primeira linha, a gente vai ter esse 2. Na segunda linha não tem ninguém para a gente circular, porque todo mundo é 0. Então, no final das contas, só tem o número circulado na coluna das constantes que multiplicam x, então eu vou chamar o y de um nome arbitrário, no caso, eu vou chamar ele de alfa. Eu uso a equação válida que a gente tem para conseguir obter o x em função de y, então a gente tem que 2x mais 3y igual a 7. Portanto, 2x tem que ser 7 menos 3y, dividindo os dois lados por 2, a gente fica que x tem que ser 7 menos 3y sobre 2. Só que o y eu estou chamando de alfa, então a gente vai ficar com 7 menos 3 alfa sobre 2. Então, aqui o nosso conjunto de solução é o conjunto de todos os pares nos quais a variável x é dada por essa relação com relação a alfa. Então, 7 menos 3 alfa sobre 2 e o y é o alfa, certo? Então, para cada valor de alfa diferente, a gente tem uma solução diferente e, portanto, a gente tem infinitas soluções. Um outro exemplo, né, de uma matriz que está associada a um sistema linear que vai ter infinitas soluções seria esse daqui. Então, se eu circulo a primeira entrada diferente de 0 de cada uma das linhas, eu vou circular esse 1 na primeira linha e o 5 na segunda linha. Então, basicamente, eu tenho números circulados na coluna do x e na coluna do z, e aí, então, na coluna do y, certo? Eu não tenho nenhum número circulado. Então, esse y, ele vai... né, a gente vai associar a ele um nome arbitrário. Vamos só obter explicitamente qual é o sistema linear associado a essa matriz aumentada. Então, a gente vai ficar aqui na primeira equação, 1 vezes x mais 4 vezes y mais 0 vezes z igual a menos 2. Então, x mais 4y igual a menos 2. A segunda equação, 0 vezes x mais 0 vezes y mais 5 vezes z igual a 4. Então, 5z igual a 4. E a última equação é do tipo 0 igual a 0, né? Porque fica 0 vezes x mais 0 vezes y mais 0 vezes z igual a 0. Então, no final das contas, né? A gente tem menos equações diferentes de 0 igual a 0 do que incógnitas, já que a gente tem 3 incógnitas e 2 equações diferentes de 0 igual a 0. Então, a gente vai ter infinitas soluções. Como eu disse, a única incógnita que não tem nenhum número circulado na coluna dela seria o y. Então, a gente vai dar um valor arbitrário para ela, no caso, eu vou chamar ela de alfa. Vou usar a primeira relação para tirar o x em função de alfa, então x mais 4y é igual a menos 2, então o x tem que ser menos 2 menos 4y. Lembrando que eu estou chamando o y de alfa, então o x tem que ser menos 2 menos 4 alfa. E para obter a incógnita z, basta usar a segunda equação que a gente obteve. Então, 5 vezes z tem que ser igual a 4, então o z tem que ser igual a 4 quintos. Então, qual é o nosso conjunto de solução aqui? É o conjunto de todas as triplas nas quais a coordenada x... Então, é o conjunto de todas as triplas nas quais a incógnita x é dada pela relação menos 2 menos 4 alfa, o y é o alfa e o z é 4 quintos. Então, para cada valor de alfa diferente, eu vou ter uma solução diferente, né, do meu sistema linear. Um último exemplo aqui, né, um último exemplo dessa situação, que a gente tem um sistema possível indeterminado, seria essa outra matriz aumentada. Então, nela, certo? Se a gente for passar ela para a linguagem de sistema linear, na primeira equação a gente vai ficar com 7 vezes x, mais 8 vezes y, menos 3 vezes z, igual a 11. A segunda equação equivale a 0 igual a 0, e a terceira também, 0 igual a 0. Então, no final das contas, eu tenho 3 incógnitas e só uma equação diferente de 0 igual a 0. Então, com certeza, eu vou ter infinitas soluções. Se a gente circular a primeira entrada diferente de 0 de cada uma das linhas, a gente só vai ter um número circulado na coluna do x. Então, o y e o z, eles estão livres. Eu posso dar um valor arbitrário para cada um deles. Então, eu vou chamar o y de alfa
o z de beta e vou obter o x em função deles usando essa relação, que é dada pela primeira equação. Então, 7x mais 8y menos 3z é igual a 11. Então, 7x tem que ser 11 menos 8y mais 3z. Dividindo os dois lados dessa equação por 7, o x tem que ser 11 menos 8y mais 3z sobre 7. Como a gente está chamando o y de alfa e o z de beta, a gente fica com 11 menos 8 alfa mais 3 beta sobre 7. Então, quem é o nosso conjunto de solução? É o conjunto de todas as triplas nas quais a incógnita x é dada por essa relação, 11 menos 8 alfa mais 3 beta sobre 7. O y é alfa e o z é beta. Então, para cada valor que eu escolher para alfa e para cada valor que eu escolher para beta, eu vou ter uma solução diferente do nosso sistema, então a gente vai ter infinitas soluções. Só uma coisa, certo? O alfa e o beta são independentes entre si, então eu posso escolher um valor arbitrário para alfa, outro valor arbitrário que eu quiser, qualquer um para beta, eu vou ter uma solução do sistema linear.